Meus amados irmãos, graça e paz, eu quero compartilhar com você nesta noite um texto da Palavra de Deus e gostaria de, antes porém de ler o texto, fazer algumas considerações. A primeira delas é a respeito de uma surpresa, né? Quero te perguntar, qual foi a maior surpresa que você já teve na sua vida? Qual foi a maior surpresa que você já se envolveu, né? Talvez você pense uma coisa relacionada à vida sentimental, talvez você pense sobre uma surpresa na sua vida estudantil, acadêmica, uma grande vitória que você alcançou, talvez você pense a respeito de uma conquista profissional, foi uma grande surpresa, não é? Uma viagem, quem sabe, né? Talvez você tenha tido a oportunidade de fazer uma viagem, você ganhou uma viagem que foi uma surpresa maravilhosa que você alcançou. E eu quero então, a partir dessa surpresa, eu quero então falar para você sobre um tema muito específico a partir do texto da Palavra de Deus, surpreendido por um milagre. Surpreendido por um milagre. E eu quero então ler a Palavra de Deus, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E a palavra do Senhor, então, diz para nós o seguinte: passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Atos capítulo 9, 32 ao 35. O que nós podemos então aprender aqui a partir desse texto e a partir do tema surpreendidos por um milagre? Veja bem, a primeira grande verdade que eu gostaria de compartilhar com você é que o cristão, por onde passa, é um agente de milagre e transformação. É um agente de milagres e transformações. Pedro, passando por toda parte. E aí, então, ele chega à região de Lida, e é interessante para nós que Pedro inicia a caminhada, não é, após a ascensão de Jesus, não é, quando começa o desenvolvimento da igreja, após ali Atos 2, e Pedro, então, começa a sua trajetória. E por onde Pedro, na verdade, ele passava, ele estava sendo o canal, estava sendo o agente, estava sendo alguém que Deus estava usando para, assim, então, abençoar a vida de tantas pessoas. É muito interessante isso para nós, é muito interessante, não é, quando Pedro se torna esse agente de milagre de transformação. Foi assim na porta do templo, quando ele se encontrou com um homem paralítico. Foi assim que aconteceu na casa de Cornélio, né, quando ele estava. A palavra de Deus então mostra Pedro em ação. Pedro estava agindo, né, e não somente ele. Ao longo dos séculos, Deus tem usado homens e mulheres para que sejam agentes de milagre, agentes de transformação. Então, quero convidar você, querido, para que também seja um agente de transformação, seja também um agente de milagre. Deus pode e quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Talvez você pode fazer uma lista, você pode considerar. Você pode ser um agente de milagre e transformação na sua casa. Você pode ser um agente de milagre e transformação junto aos seus vizinhos. Você pode ser um agente de milagre e transformação junto às pessoas do seu bairro, da sua cidade. Você pode ser um agente de milagre e transformação para pessoas que você não conheça, mas que você tem a oportunidade de servir, de abençoar, de ajudar, né? Para que você seja as mãos de Deus, para que você seja a boca de Deus, para que você seja assim um abraço de Jesus na vida de tantas pessoas, né? Podemos e devemos considerar que o cristão tem a responsabilidade, né, por onde ele passar, de ser um agente de milagre, um agente de transformação. Uma segunda lição que podemos aprender nesse relato é que
o texto mostra para nós um contraste existente entre a vida de Pedro como agente de milagre e transformação e a vida de Enéas. A palavra de Deus mostra para nós claramente, não é, como que a vida de um estava em uma dinâmica e a vida de outro estava na outra dinâmica completamente diferente. Você pode perceber através da maneira como cada um estava desenvolvendo a sua trajetória naquele momento, naquele contexto. Diz para nós que Pedro, ele se dirigiu àquela região de Lida. Pedro, ele era um discípulo de Jesus, era um apóstolo de Jesus Cristo, chamado para isso. Pedro tinha um comissionamento, Pedro tinha uma missão a ser cumprida, Pedro tinha planos, propósitos, projetos. Na verdade, Pedro tinha uma vida ativa, envolvente, uma vida que estava a serviço do rei, do reino. Então, esta era a qualidade de vida, né, do apóstolo Pedro. Por outro lado, nós temos a vida de Enéas. Nós não sabemos a causa pela qual ele ficou paralítico há 8 anos. Nós não sabemos o que levou ele a ficar nessa situação, mas diz para nós que ele era paralítico já há 8 anos. E nessa condição, você pode talvez entender que sonhos foram interrompidos, sonhos foram frustrados. A questão da perspectiva em relação à vida, ela sofreu um abalo, um baque. Podemos entender que este homem, ele, para a sua família, para os seus amigos, ele precisava de apoio, de ajuda, de alguém que pudesse o carregar, alguém que pudesse cuidar dele, alguém que pudesse ajudá-lo ali na dinâmica da sua casa, da sua vida. Então, essa era a realidade deste homem. Homem, podemos talvez dizer, sem perspectiva, sem projetos, sem ideais, sem sonhos. E talvez tudo isso tenha sido interrompido pelo fato dele ter ficado paralítico. Ele estava paralítico havia 8 anos. E assim, então, esse contraste existente, podemos perceber que da mesma forma é o que acontece. É um contraste. Existem aquelas pessoas que são otimistas, aquelas pessoas que estão olhando para frente, cheio de sonhos, cheio de vitalidade, cheio de perspectivas. Há aqueles que estão agindo, procurando fazer, procurando de alguma forma resolver a situação. E existem aqueles que estão vivendo no pessimismo, na frustração, estão vivendo pautados nas suas derrotas, nos seus fracassos, e com impossibilidades, em que os sonhos foram interrompidos. Talvez eu estou falando aqui nesse momento e você está pensando nos sonhos que você tinha que foram interrompidos, na sua perspectiva em relação ao futuro, em relação à sua trajetória, em relação à sua família, em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos. Talvez você está considerando tudo isso nesse momento. O contraste existente entre pessoas que você conheça, talvez da sua própria família, da sua igreja, do seu convívio, do seu relacionamento, e a maneira como você mesmo está vivendo. Quero convidar você para refletir sobre esta realidade. Uma terceira lição que nós podemos aprender é que o texto nos ensina que um dia que parecia ser igual aos outros, um dia que parecia ser igual aos demais, mas aquele dia foi marcado por um grande milagre. O texto diz para nós que Pedro, ele se dirigiu para Enéas e disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você. Esta foi a realidade de Enéas. A palavra de Deus diz para nós que ele imediatamente se levantou. Veja bem que a cura realizada por Jesus Cristo foi algo maravilhoso na vida de Enéas. E eu gostaria de considerar com você que muitas vezes nós podemos refletir sobre muitas coisas importantes da nossa vida. Vou citar, por exemplo, uma pessoa que tenha recursos na sua vida, na sua família, pessoas que tenham uma boa situação econômica, social, pessoa que tenha uma boa formação intelectual, pessoas que têm condições para frequentar bons lugares. E eu vou falar naquilo que diz respeito à saúde.
A palavra de Deus, ela, ao registrar esse texto, essa situação, a experiência de Enéas, nós podemos aqui conjecturar. Talvez Enéas tivesse sido levado a tantos e tantos lugares, a tantas e tantas pessoas. Talvez alguém tivesse prometido para Enéas: olha, Enéas, se você fizer isso, vai acontecer. Olha, Enéas, se você caminhar dessa maneira, né, junto com a sua casa, aí, você vai poder experimentar. Talvez fizeram tantas promessas para Enéas, tantas coisas que falaram com ele, talvez tantas ilusões, tantos caminhos errados, equivocados. Mas Pedro chegou lá e disse: Enéas, eu vim aqui hoje para que seja um dia diferente. Eu vim aqui hoje para que seja um dia especial, um dia para ser marcado na sua trajetória, porque hoje Jesus Cristo vai curar você. Meu querido, eu posso dizer para você que você ter um médico de confiança é muito importante. Você ter um plano de saúde é muito bom. Você poder desfrutar de hospitais e aí ter um hospital bom para poder atender você e a população. São coisas boas. Deus deu sabedoria ao homem para que pudesse então agir na medicina, pudesse agir através dos medicamentos. Mas eu quero dizer para você que acima do plano de saúde, acima do bom hospital, acima do excelente médico, acima dos melhores remédios, eu quero dizer para você que está o Senhor, está Jesus Cristo. É Ele que cura, é Ele que abençoa, é Ele que restaura, é Ele que faz o milagre acontecer na minha vida e na sua vida. Portanto, Pedro levou o milagre na casa de Enéas. E nessa noite também você pode ser alcançado pelo milagre. Um dia que parece ser um dia como outro qualquer. Uma noite que parece ser uma noite como outra qualquer. Mas pode ser marcado pelo milagre de Deus, pela transformação operada por Deus na sua vida. Seja no seu casamento, seja no seu relacionamento com seus filhos, seja em relação à sua vida material, profissional, seja na sua vida financeira, seja na sua vida física, emocional, psicológica. Jesus é o único que pode curar. O nome de Jesus é poderoso. E Ele cura, Ele restaura, Ele transforma. Mas gostaria de dizer para você que todo milagre que acontece na nossa vida tem o propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus e fazer com que outras pessoas sejam ainda mais abençoadas. O final do texto diz para nós que as pessoas ouviram falar a respeito do milagre ali na casa de Enéas, na vida de Enéas. E o texto termina dizendo para nós, no verso 35, que aquelas pessoas que foram impactadas pelo testemunho, elas se converteram. Quero dizer para você que todo milagre deve testemunhar de Jesus, deve glorificar o Senhor Jesus, deve apontar para o poder que há na pessoa de Jesus. Quero convidar você, não deixe que o milagre da sua vida fique no secreto, no escondido, mas que você sempre testemunhe aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Como o Senhor está abençoando a sua casa, como o Senhor está abençoando o seu casamento, como o Senhor está abençoando a sua família, como o Senhor está abençoando a sua igreja. Eu quero convidar você para testemunhar. Eu tenho um texto que eu admiro demais no Salmo 66, quando o salmista diz: venham e vejam como o Senhor é tremendo. Mas ele no verso 16 diz assim: vinde e ouvi, e eu contarei o que o Senhor tem feito na minha alma. Assim também, quando as pessoas viram o que aconteceram com Enéas, elas se converteram. O nome do Senhor Jesus foi glorificado, vidas foram salvas, o céu foi preenchido com vidas transformadas por Jesus. Assim, então, podemos considerar, e eu quero concluir esta meditação, e quero chamar a sua atenção para que você registre. Primeiro, o cristão tem a missão de ser um canal das bênçãos de Deus neste mundo. Eu e você
temos uma responsabilidade. Como cristãos, nós precisamos ser os agentes, ser o canal das bênçãos de Deus para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Começa na nossa casa, estende para os nossos vizinhos, alcança o nosso bairro, abençoa a nossa cidade e se estende até os confins da terra. É a nossa oração, é o nosso testemunho, é a nossa oferta missionária, é a maneira como nós podemos hoje relacionarmos através das redes sociais, em que podemos levar uma mensagem a pessoas nos mais diferentes lugares. Segundo, há um contraste existente na humanidade. E a palavra de Deus ela deixa isso muito bem claro. O Senhor Jesus fala de duas casas, uma casa sobre a rocha, uma casa sobre a areia. Ele fala de dois caminhos, um caminho largo, um caminho estreito. Ele fala de duas portas, uma porta larga, uma porta estreita. Ele fala de dois destinos, ele fala do céu e do inferno. Ele fala a respeito de dois grupos bem distintos, os salvos e os perdidos. Ele fala da luz e ele fala das trevas. Assim, então, eu quero dizer para você, e eu quero convidar você para refletir qual grupo que você está, qual grupo que você faz parte. E aí você avalia, né? Porque em toda a humanidade, todos estão inseridos em um desses grupos. E aí você precisa saber qual grupo que você está. Pense nisso. A terceira lição que podemos aprender é que o milagre acontece pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Pedro não falou assim, Enéas, eu vou te curar. Enéas, a igreja de Jerusalém vai te curar. Enéas, os apóstolos vão te curar. Mas Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo cura você. Quero dizer, querido, que todo milagre, ele acontece unicamente pelo poder de Jesus. Somente Jesus tem poder para realizar o milagre na sua vida, seja ele qual for. Na minha vida e na sua vida, Jesus é o único nome em que nós podemos clamar, pedindo socorro, livramento, auxílio e principalmente para que ele faça um milagre na nossa vida. E por último, podemos considerar que ao sermos surpreendidos por um milagre, diante de um dia que parecia ser um dia como outro qualquer, mas ao sermos alcançados por um milagre, surpreendidos por um milagre, que nós tenhamos a oportunidade de testemunhar da ação de Jesus Cristo sobre a nossa vida e fazer com que pessoas sejam também transformadas pelo poder de Jesus Cristo. O maior milagre é a salvação em Jesus. Pense nisso, que você seja também surpreendido por um milagre e principalmente o milagre da salvação. Em meio a tantas coisas que nós almejamos na nossa vida, o maior e mais importante é o milagre da salvação, da vida eterna. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus. Fique na paz.